Não demorou, meus caros, nem uma rodada. O Barcelona recuperou a liderança de La Liga nessa 25ª rodada da competição, aproveitou o tropeço do Real Madrid no final de semana, né, neste sábado contra o Osasuna, e conseguiu uma vitória que já era esperada. Fez a tal lição de casa no Camp Nou para cima do penúltimo colocado da competição, né? O Levante venceu por 3-0, a pior defesa de La Liga, e o Barcelona tinha que fazer uma boa partida e conseguiu fazer depois dos resultados ruins da sequência de duas derrotas, né? Recuperando a liderança, agora tem 61 pontos, o Real Madrid tem 60 pontos. Mas antes de falar do jogo em si, eu quero começar esse vídeo, eu acho que é preciso, falando do cara do jogo, o melhor jogador em campo, e aí eu quero colocar uma estrelinha na atuação de João Cancelo. Para quem acompanha o Barcelona sabe que nessa última semana saíram algumas informações na Catalunha, na imprensa da Catalunha, que o Hans Flick não estava nada contente com esse regresso do João Cancelo, porque fisicamente voltou abaixo, porque não estava rendendo o que o Hans Flick estava esperando, e não foi uma contratação boa de inverno, né? Já que o jogador chegou da forma que chegou. Entretanto, não sei se foi uma resposta, não sei se foi uma opção, mas o Cancelo foi titular contra o Levante jogando de lateral esquerdo, né? Algo que ele fazia muito na época do Manchester City. E o Cancelo respondeu à altura com uma atuação muito, muito positiva, tá? Talvez um dos melhores jogos do Cancelo com a camisa do Barcelona, contando as duas passagens, né? Ele fez alguns bons jogos na primeira passagem, inclusive com gols e tal, mas contra o Levante ele demonstrou por que é um jogador especial. E aí é o seguinte, quem conhece um pouquinho de futebol e um pouquinho do futebol do Cancelo sabe da capacidade que ele tem com a bola, né? Ofensivamente falando. É ambidestro, pode jogar de lateral direito e lateral esquerdo. É um cara que consegue atacar a profundidade, fazer uma jogada de linha de fundo pelo corredor, quanto também consegue ir mais pelo meio, corredor central, e dar a possibilidade do ponta abrir para que a jogada flua de uma outra maneira. É um jogador que tem a capacidade técnica, né, da plasticidade, do repertório, de conseguir fazer a diferença no 1 contra 1 também, na parte de cruzamentos, na qualidade de passe, né? O tal do accuracy que o homem tem é realmente diferenciado. O grande problema do Cancelo, e sempre foi assim, é a questão defensiva e da intensidade, né? Tem uma grande dificuldade de correr para trás para fazer a recomposição, tem uma grande dificuldade muitas vezes de encarar a marcação 1 contra 1, né? Não tem a explosão, não tem a velocidade, e isso faz a diferença num time que tem que correr para trás, né? Então é óbvio que o Barcelona vê no Baldé o jogador titular pela temporada passada, por tudo que o Baldé já entregou e por essa capacidade física, mas ter um João Cancelo, e como eu falei aqui quando ele foi contratado, é uma excelente opção, até mesmo para pressionar o Baldé, tá? Porque uma atuação como essa, e hoje o cara que estava na transmissão, né, fazendo o corte das câmeras, o operador, ele, a hora que saiu a jogada do gol do Barcelona, obviamente foi na cara do Baldé, né? Porque realmente é um duelo interessante e que pode servir tanto como pressão ao titular, também como opção, né? E hoje acho que o João Cancelo realmente falou, olha, eu tô aqui, pode contar comigo, porque eu consigo, tenho ainda a capacidade de fazer a diferença. Havia muita especulação e muita dúvida se ele teria essa capacidade depois do retorno vindo do futebol árabe. Eu acho que fisicamente ele ainda não está tão bem assim para encarar o futebol europeu, o futebol espanhol e a exigência, especialmente em jogos maiores. Não é o caso do Levante, mas hoje ele deu uma resposta interessante, tá? Me lembrou o Prime Cancelo em alguns momentos da época de Manchester City, a capacidade de gerar oportunidades, cara. Ele gerou ali pelo menos umas 6, 7 oportunidades pelo lado esquerdo. Quem viu o primeiro tempo sabe que a jogada do Barcelona, o caminho do Barcelona era o lado esquerdo com o João Cancelo. Eu ainda acho, tá, que a combinação com o Rafinha precisa encontrar o tom, porque quando o Cancelo ataca a profundidade, o Rafinha vai pelo corredor central, às vezes eles não conseguem se conectar, ou o contrário, quando o Rafinha cai e ele vai por dentro, não conseguem se conectar. Ainda acho que tem margem, tem campo e tem teto para melhorar isso,
mas foi uma atuação perfeita, cara. Desde os primeiros minutos, o Barcelona começou com um gol relâmpago, e antes do gol relâmpago já tinha tido uma jogada fantástica do Cancelo, que quase resultou em gol. Ele colocou uma bola na trave no jogo, né, num cruzamento na área perigosíssimo de direita, né, cortando por dentro e de direita. O gol do Barcelona nasce por uma jogada em que ele está no corredor central, faz todo o trabalho, limpa a jogada, clareia para o Eric Garcia e o Marc Bernal faz o gol. Marc Bernal, inclusive, que tem estrela, né? E depois o Barcelona foi controlando as ações da partida. O segundo gol nasce de um passe do João Cancelo, a primeira assistência dele nesse retorno pro De Jong. Primeiro gol do De Jong, inclusive, nessa temporada. Deu um passinho adiante com a questão das assistências, né, que a gente falava que era tão importante para ele, não apenas controlar o jogo no meio-campo, mas também ter esses números, né, ter esse gosto pela assistência, pelo gol, e foi uma bela jogada de posicionamento e ataque à área, né, quase de centroavante. O De Jong fez o 2-0 e o Barcelona conseguiu resolver o jogo rapidamente. Sofreu um pouquinho, né? Senão também não seria Barcelona. O Levante teve na primeira etapa, principalmente na primeira etapa, duas oportunidades ali, um chute de fora da área e uma defesa muito bonita do João Garcia depois de uma perda de bola do Lamine Yamal. Mas o Barcelona levou o jogo com muita tranquilidade e eu gostaria de deixar essa estrelinha na atuação de João Cancelo. O Barça jogou com Marc Bernal e De Jong no primeiro tempo, né, no meio campo, com o Dani Olmo um pouco mais subido como número 10, né, como articulador ali antes do centroavante. Com isso, o Firmino foi para o banco de reservas e eu acho que o Hans Flick quis buscar um pouquinho mais de equilíbrio por conta dos últimos resultados. Deu certo, mas quando o Firmino entrou, ele mostrou o porquê que ele tem que ser titular dessa equipe, né? Entre Dani Olmo e Firmino, eu sou mais Firmino. A temporada, os números, a forma com que ele conecta também com as ações ofensivas do Barcelona me agrada mais, apesar do Dani Olmo ter melhorado bastante e ter vivido aí um bom momento, inclusive com gols e tal, mas o Firmino entrou muito bem na segunda etapa. Uma nota importante para a atuação do Eric Garcia, hoje foi muito, muito bem, na proteção defensiva, nos desarmes, enfim, também nas arrancadas ofensivas, deu um passe para gol, né? O que é importante. O Eric Garcia é muito, muito polivalente e hoje fez uma grande exibição novamente. Não gostei muito do corredor direito do Barcelona. Acho que o Koundé, fica claro que nessa temporada tem tido muitas dificuldades no apoio e também na forma com que defende, mas hoje era um jogo para ele apoiar mais o Lamine Yamal, para ele dar mais opção, e nenhum dos dois conseguiu ir tão bem na partida. O Lamine Yamal ainda dá uma assistência, né, porque a assistência do gol do Firmino é dele de escanteio, mas nenhum dos dois fez uma partida brilhante. O Lamine tem alguns lampejos, mas não foi um grande jogo do Lamine, o que confirma o que a gente estava falando, né? Toda a questão de oscilar por conta da idade fica explícito nesse início de 2026. O Lamine começa arrebentando e nesse momento está um pouquinho mais embaixo. Daqui a pouquinho a roda vai girar, ele vai estar melhor e aí vamos ver como é que termina a reta final da temporada, especialmente porque o Barcelona conta muito com ele. É claro que outros jogadores estando em campo, a presença de outros caras, potencializa mais o Lamine Yamal. Por exemplo, hoje ele teve várias vezes que pegou na bola numa situação de 1 contra 1, porque o jogo estava muito para a esquerda, com a capacidade do João Cancelo, do próprio Rafinha, mas ele não conseguiu ser esse Lamine Yamal que a gente quer, né? E que ele também quer, né? Num padrão médio para o alto, ou no alto, na rotação mais alta. Falando um pouquinho de Pedri, eu acho que essa é a grande notícia de banco de reservas pro torcedor do Barcelona, né? Entrou ali junto com uma substituição tripla no minuto 63, jogou mais ou menos uma meia hora. Senti ainda um pouco de falta de ritmo de jogo. É impressionante como o time do Barcelona procura o Pedri dentro de campo, né? Então ele tocou várias vezes na bola, mas ainda faltou um pouquinho de ritmo. Acho que é normal, natural, voltando de lesão, ainda com alguns receios, alguns medos. E é bom ele voltar e jogar 30 minutos numa partida que já estava praticamente resolvida, né? Então é uma grande notícia, foi aclamado pela torcida, com o nome gritado, assim como gritavam de Messi, gritavam de Pedro com toda a justiça, né?
e o retorno dele vai ser muito importante. Lewandowski não foi tão bem, o Ferran entrou, também não fez grandes coisas, esse tem sido um grande problema para esse Barcelona, né? Porque precisa reverter a quantidade de chances que cria em gol e ter um centroavante afiado nessa reta final vai ser fundamental. Então um dos dois tem que dar um passo à frente. E o Rafinha hoje foi mais importante para mim na parte ofensiva de pressão alta para atrapalhar a saída de bola do Levante do que propriamente na parte ofensiva. Apesar de que no último momento do jogo ele deu uma cabeçada lá que poderia ter guardado um gol. Teve outras oportunidades que faltou para o Rafinha ali um pouquinho mais de sorte ou faltou um pouquinho mais de capacidade de decisão, né? Tomou alguma decisão errada ali para gerar o gol. O Rafinha é fundamental para esse Barcelona, a gente já falou várias e várias vezes sobre isso, mas a parte defensiva muitas vezes também é o que mais a gente tem que destacar. E hoje o trabalho dele de intensidade, de corrida, enfim, mostrando que fisicamente está bem, né? É a grande notícia também para o torcedor do Barça, né? Porque a lesão do adutor é uma lesão silenciosa, é uma lesão chata que às vezes demora para recuperar e tem recaídas. E hoje ele correu como nunca. Então acho que o Rafinha tá de volta e o Barça vai recuperando as suas principais armas, né? E isso é muito relevante, muito, muito importante. Meus caros, é isso, tá? Barcelona líder. E agora vamos esperar mais uma semana. O Barcelona só volta a jogar no próximo final de semana. Tchau pra vocês.